Quinto milagre. Senhor, liberta do mal a família. Todos nós já ouvimos a máxima: a família é o bem maior. Contudo, são muitos os desafios e perigos que rondam os lares nos dias de hoje. Infelizmente, os adolescentes e jovens são os alvos mais visados e vulneráveis. Muitos se desviam do caminho e se tornam ovelhas perdidas para as drogas, as compulsões, os valores equivocados e os falsos ídolos. No programa de rádio Experiência de Deus, frequentemente ouvimos relatos de mães que estão a ponto de desistir. Algumas dizem: eu peço, mas Deus não me escuta. Acho que não sou merecedora da graça. Realmente, o desânimo e a sua expressão extrema, a apatia, trazem consigo um grande perigo. Isso porque eles bloqueiam a confiança, o que nos leva a perder a esperança. Por isso podemos chamar essas mulheres de mães desesperadas. Ficamos todos consternados com sua situação, e não é para menos. Mas para ajudá-las, cabe a mim, como sacerdote, e a elas também tentar identificar o que está na origem desse quadro, pois só assim é possível adquirir o discernimento necessário para agir e superá-lo. Na verdade, elas não se consideram dignas ou merecedoras da graça em razão de consequências de erros cometidos, ou muito comumente por não compreenderem o tempo de Deus. Sempre faço questão de ressaltar que o merecimento não está no fato de sermos bons ou melhores do que os outros. Ninguém está nesse nível, mas Deus, em sua infinita bondade, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-nos merecedores da sua graça. E é justamente quando oramos de forma humilde, com o reconhecimento expresso dessa ausência de merecimento, que os favores de Deus nos alcançam. Sobre isso escreveu Santa Teresa d'Ávila: o fundamento da oração vai baseado na humildade, e de quanto mais uma alma se abaixa na oração, mais Deus a eleva. Mas, e quanto a nós? Até onde estamos dispostos a ir para alcançar a graça de Deus? Não duvido que seja verdade quando alguém me diz: já fiz muito pela minha família, mas não aceito que qualquer pessoa se sinta no direito de dizer: já fiz tudo por minha família. Há uma diferença muito grande entre fazer muito e fazer tudo. O tudo é matéria de Deus, e é a Ele que devemos entregar essa tarefa, porque só a Deus compete o tudo a ser feito. Podemos pleitear o tudo. Podemos pleitear o tudo? Com certeza, como filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança do Pai, podemos e devemos buscar o mais alto nível da fé. Já expliquei em meu livro anterior, Feridas da Alma, que Deus nos quer santos, ou seja, quer que evoluamos a ponto de atingir o mais alto grau de pureza do corpo, do coração e da alma. Mas para alcançar esse estágio, a luta tem de ser constante, o que, em outras palavras, significa que nunca, sob circunstância alguma, devemos desistir de lutar. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O texto que apresento neste capítulo trata de um milagre que comprova justamente o grande poder de Jesus Cristo sobre tantos males, inclusive os que afligem as famílias. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então, os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos. Ela insistiu: Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feita como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Mateus 15, 21, 28. A título de curiosidade, a palavra Tiro significa força e Sidônia vem da expressão Sidom, que quer dizer caçada. Ao que tudo indica, Jesus estava cuidando de recarregar as forças. Não por acaso, informações passadas pelo Evangelho de Marcos acerca da narração do mesmo episódio sinalizam que ele estava numa região situada fora da Terra Santa, descansando em uma casa. Marcos 7:24. Não pretendia pregar nem ser reconhecido, o que é perfeitamente compreensível, pois quem lida com uma exposição frequente ao público, como é o caso dos sacerdotes, de pessoas públicas em geral e até professores, sabe que de vez em quando o anonimato funciona como um verdadeiro bálsamo para recuperar a energia. No entanto, a mulher cananeia reconheceu Jesus e não hesitou em importuná-lo ao gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. O texto deixa claro que ela não era judia, ou seja, não fazia parte do povo judeu, mas quando se dirigiu a Jesus, usou o título messiânico Filho de Davi. Tal fato surpreendente, afinal, ela não professava a fé judaica, mas referia-se a Jesus por um termo que lhe era restrito. Em seguida, continua: Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. É a confirmação de que o amor de mãe diante do sofrimento de um filho funciona como um motor que não conhece fronteiras. Ressalte-se que Jesus era para ela um estrangeiro, mas foi justamente ele a quem se dirigiu em nome da necessidade da filha. Trata-se de uma mulher anônima que representa todas as mães em prece para ajudar os seus filhos. O seu diferencial é que ela sabia que somente o Senhor Jesus poderia ajudá-la. Nosso Senhor não respondeu nada, permanecendo em silêncio como se estivesse indiferente. Porém, evidentemente, há um propósito nesse gesto. Trata-se do silêncio da hora de Deus, um tempo precioso e oportuno, no qual se exercita a confiança. Costumo dizer que no mundo que habitamos, as aparências não correspondem à essência, e é exatamente por isso que precisamos praticar o discernimento, o qual, por sua vez, nos é dado por Deus. Quanto maior for a nossa capacidade de discernir, mais aptos estaremos a trilhar o caminho certo. Nesse caso específico, por exemplo, apesar de parecer, Jesus não foi indiferente. Ele simplesmente queria que a mulher amadurecesse a sua fé. Todos nós, cedo ou tarde, passamos por um momento decisivo, o qual chamo de pedagogia da hora de Deus, em que nossos limites são testados. O próprio Jesus sentiu-se abandonado pelo Pai no momento da cruz e lamentou seu silêncio com o grito dramático: meu Deus, por que me abandonastes? Marcos 15:34. Porém, manteve sua confiança no Pai, e no momento derradeiro sussurrou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. A mulher cananeia encontrava-se exatamente nesse momento, e poderia ter recuado e resistido como fazemos muitas vezes em nossa vida. Sempre que Deus não toma uma atitude imediata, parece que Ele nos ignora ou não nos escuta, o que nos leva a desistir
ou a mudar o teor de nossos pedidos. Porém, a atitude ousada e corajosa da mulher cananeia ensina que não devemos mudar de intenção e pedido até sermos atendidos. São Gregório Magno disse: os desejos santos crescem com a demora, mas se diminuem com o adiamento. Não são desejos autênticos. Compreendamos que, se o que estamos pedindo é um desejo santo, por mais que Deus silencie o que desejamos, se manifestará firme. Por outro lado, quando a demora é suficiente para nos fazer titubear, o desejo não é mais forte do que uma vontade meramente humana e fútil. São Jerônimo tem um belíssimo pensamento a respeito da importância da perseverança em nossas orações. Quanto mais forem importunas e perseverantes as nossas orações, tanto mais agradáveis serão a Deus. Jesus espera que nos aproximemos e confiemos a Ele nossas preocupações e fraquezas. Ele pode e quer curar cada pessoa de nossa família, libertando-nos dos demônios que aprisionam e fazem sofrer. Mas para isso, precisamos ter humildade e persistência, como a mulher cananeia descrita no Evangelho. O texto continua: manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Certamente, esse pedido feito pelos discípulos para que Jesus mandasse a mulher embora, porque ela estava gritando atrás deles, causa estranheza. Mas quantas vezes agimos da mesma forma no dia a dia e em nossa comunidade? Jesus não acatou o pedido dos discípulos. Por outro lado, sua resposta foi bastante diferente do que se podia esperar. Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Novamente aqui, as aparências enganam. O que parece ser uma postura excludente é, na verdade, um eco, um reverberar da cultura do povo judeu, que acreditava ser o destinatário exclusivo dos privilégios de Deus, isto é, o primeiro destinatário da salvação. Cabia a Jesus derrubar o muro que impedia seus próprios discípulos de terem compaixão dos pagãos, mas antes ele os testou, assim como a mulher cananeia. Diante do aparente revés, a mulher insistiu, prostrou-se aos pés de Jesus num gesto de humildade e continuou a clamar por sua ajuda. Recebeu uma resposta pior ainda: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Nossa, que dureza! Novamente uma resposta baseada nos hábitos culturais da época, a fim de estimular os discípulos a perceberem a universalidade de sua missão. Vale lembrar ainda que o cão era um animal desprestigiado no contexto social vigente, sendo comum os pagãos serem referidos como cachorros. Agora, responda sinceramente: esses comentários feitos assim, a queima-roupa, não teriam desanimado inteiramente qualquer um de nós? A mulher cananeia, no entanto, viu no fato de ser comparada a um cachorrinho sua oportunidade de sim, porque na sua oportunidade. Sim, porque na casa paterna, enquanto os filhos comiam à mesa, os cachorros não eram deixados sem comida. Tinham direito às migalhas que caíam da mesa de seus donos. Ainda que a abundância das bênçãos de Deus fosse destinada ao povo judeu, ela, enquanto cachorrinho, teria direito ao menos a uma migalha de sua bondade. Mas isso é apenas mais uma aparência. Na verdade, o banquete de Deus há misericórdia para todos, e foi essa compreensão que deu à mulher o direito de receber a graça. Jesus se encantou com a fé, a força, a coragem e a persistência da mulher e declarou: seja feito como você quer. Isso demonstra que as nossas orações, súplicas e petições, empreendidas com fé e insistência, mudam até o que Deus tinha preparado para nós. Quando se diz
que a fé move montanhas significa justamente que a oração tem o poder de mudar os acontecimentos futuros. Inspirados por esse milagre, somos convidados a perseverar na oração, a insistir e a não desistir mesmo diante dos maiores obstáculos. Ainda que Deus silencie, devemos permanecer em sua presença e não nos afastar. Como disse o apóstolo Pedro, não há outro a quem recorrer. A quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. João 6:68. O exemplo da mulher cananeia também nos alerta para o cuidado de não sermos preconceituosos com pessoas de fora de nossa comunidade religiosa. Em síntese, Jesus elogiou a fé da mulher porque ela foi insistente na oração e no pedido, e é exatamente isto que nos falta. Nossa oração deve manifestar um desejo puro, e Deus silencia para testar a autenticidade de nossos desejos e nossas preces, e também a nossa perseverança. A mulher cananeia sabia claramente o que queria. Por isso, a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Ela é o melhor modelo, o exemplo de uma pessoa que não se curva diante das dificuldades, por maiores que elas sejam. Um símbolo de perseverança de mãe dedicada, de igreja que ora. Essa é a atitude que se deve ter diante dos desafios de hoje, o que inclui a súplica pela cura e libertação de um filho, bem como pela restauração da família e dos relacionamentos. Nos momentos de aflição e necessidade extrema, não recue, peça: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, cura minha família, liberta e reconduz meu filho que se perdeu, livra-me dos perigos, das ameaças, das perseguições, das divisões e das incompreensões. Diga com confiança perante Jesus: Senhor, ajuda-me, eu não quero perder meu filho para as drogas. Pense com convicção: eu vou vencer na oração, não vou desistir da minha família, vou vencer em Deus. Com certeza, a resposta de Jesus será: eu não lhes dou milagres, eu lhes dou meu corpo e meu sangue. Não precisam comer migalhas, tomem e comam, tomem e bebam, eu sou seu alimento. Para meditar. Ao me deparar com problemas e crises familiares, tenho reservado momentos para entender meus sentimentos, minhas fraquezas e tenho buscado socorro no Senhor? Sou persistente na oração e sei esperar a hora de Deus? Eu acredito que meu amanhã depende também do meu ato de fé? Para rezar. Antífona: ansioso vos busco, Senhor, saciai minha alma. Salmo 62, 63, 2-9. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Contará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim, foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra do eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Ansioso te busco, Senhor, sacia minha alma. Senhor, teu amor vale mais do que tudo, mais do que a vida. Meus lábios te louvam, tu és um socorro para mim. Minha alma está ligada a ti, Senhor, porque a tua direita me sustenta.
Minha alma está ligada às tuas palavras, nos teus preceitos. Às vezes a noite é minha inimiga, a insônia, os pesadelos são meus inimigos. São tantas forças que tentam me tirar da tua presença. Eu clamo teu nome, e quando estiver fraco na fé, fortalece-me, Senhor. Que eu saiba esperar mesmo na aflição, mesmo no teu silêncio, mesmo que eu não compreenda os teus desígnios da vida, que eu não desista nunca. Que minha alma permaneça unida a ti, e a tua direita me segure e me sustente. Senhor, sacia a minha sede de paz. Vem, Senhor, tal qual a chuva na terra seca. Derrama a tua graça e revigora o meu amor por ti, pela igreja, pelo próximo. Amém.